Bom, pessoal, então a aula de hoje nós vamos discutir a origem da vida, né? E aí esse tema tem muitas das questões que a gente vai abordar hoje. Existem evidências para elas, só que algumas a gente vai ter que discutir mais uma dimensão da especulação, né? A gente não consegue voltar no tempo para poder ver o que aconteceu e coletar informações daquele período, né? E também, quando a gente pensa na questão da origem da vida, não existem fósseis para essas primeiras criaturas, apesar de existirem algumas evidências fósseis no nível molecular, que a gente vai discutir hoje, então, essas questões. Então, tem muita coisa que a gente vai... Eles vão perceber que a gente vai apresentar cenários alternativos, que poderia ser um cenário, poderia ser o outro. Inclusive, o próprio fórum de discussão sobre esse tema, ele traz essa perspectiva, né? Porque o que surgiu primeiro? O metabolismo ou a capacidade de replicação, né? E aí existem evidências para esses dois cenários, tanto do metabolismo quanto a capacidade de replicação. O que surgiu primeiro? A autotrofia ou a heterotrofia? Existem evidências para as duas coisas. O que surgiu primeiro, DNA ou RNA? Então, em algumas questões a gente vai ficar na especulação, mas é uma especulação científica, ou seja, existe algum nível de evidência que corrobora uma hipótese ou a outra, certo? Então, não é uma especulação tipo fofoca, é uma especulação científica, baseada em evidência. Mas como existem evidências que tendem para um lado e tendem para o outro, então a gente chama isso de especulação porque não dá para bater o martelo e nem afirmar com uma certeza maior uma ou outra, certo? Quando isso for possível, eu vou falar para vocês, atualmente existem mais evidências que corroborem esse cenário, porém não é possível descartar completamente a possibilidade alternativa, certo? Então imaginem, não sei se vocês acompanham o universo da Marvel, né? E as séries que lançaram, né? WandaVision, o do Loki, e agora essa nova da What If, né? Eu não sei se vocês acompanham pelos quadrinhos, né? Então, quando a gente fala de origem da vida, é como se a gente tivesse discutido na perspectiva dos multiversos, né? Então, você tem lá uma possibilidade no cenário X, mas tem a possibilidade no cenário Y, né? E aí a gente não sabe qual multiverso, de fato, a vida seguiu, né? Então, a gente vai acabar discutindo muito nessa perspectiva. E eu gosto bastante desse tema justamente por isso, né? Porque ele é um tema que permite a gente ativar um pouco a nossa capacidade imaginativa, né? Mas antes da gente discutir mesmo a questão, né, como foi a primeira forma de vida e tudo mais, primeiramente o que precisou acontecer na história do conhecimento, né, sobre a origem da vida, é tentar entender de que maneira as formas de vida surgem, né? Então a gente não pode esquecer que para a gente pressupor uma origem da vida, a gente tem que pensar uma origem da vida que ou foi criada, que é uma perspectiva, ou que ela tem uma origem baseada no espaço sideral, ou uma origem baseada em junção de moléculas inorgânicas que poderiam dar origem a moléculas orgânicas, né? Então, tem várias formas de a gente tentar entender como é possível a vida surgir, e é justamente essa questão que gerou um impasse extremamente importante, e esse impasse tem a ver com o pensamento do Aristóteles, na Antiguidade. Você já deve ter visto isso em algum momento do curso de Biologia, eu espero que vocês tenham visto isso na disciplina de Princípios Evolutivos, mas a biologia, ela tem como pensamento fundador os trabalhos, né, e as reflexões do Aristóteles. Então, muito do que a gente chama de biologia hoje, a gente pode atribuir aos pensamentos aristotélicos, né? Aristóteles tem uma contribuição imensa para a biologia. Eu sugiro que, se vocês seguem meu canal lá do YouTube, hoje, né, na aula de História da Ciência e da Biologia, a gente discutiu exatamente a contribuição de Aristóteles, né? Então, se vocês quiserem saber um pouco mais sobre isso, eu sugiro que vocês assistam
essa videoaula de História da Ciência e da Biologia, que está lá no meu canal do YouTube, onde estão as aulas da disciplina de evolução. Tá? Que é bem interessante as contribuições. Porém, uma questão que é um tanto quanto complicada quando a gente pensa em evolução, e na verdade, para a evolução, o Aristóteles, é que eu ainda não gerei mas eu posso disponibilizar no WhatsApp, tá, da disciplina, é que eu ainda não fiz o upload no YouTube, tá demorando demais, gente, vocês não têm noção, a gente acaba a aula, demora mais de 1 hora para que a gente tenha a gravação disponível, não sei o que está acontecendo, se está tendo alguma triagem no sistema, e aí depois eu faço o upload no YouTube, tá? Então, quando eu fizer isso, eu disponibilizo lá para vocês no grupo do WhatsApp, tá bom? Que aí posso também colocar o link perto da atividade síncrona de hoje, tá? Sem problema, não dá para fazer isso. Mas aí, pensando na questão do Aristóteles, ele é importante para a biologia, realmente ele tem uma contribuição gigantesca, porque ele teve cuidado de sistematizar, organizar, então muito do que ele fez reverbera na biologia atual. Porém, na evolução, o pensamento aristotélico é problemático, porque o pensamento aristotélico ele é um pensamento que é baseado em lógica dedutiva, aquela lógica, né, do A igual a B, B igual a C, portanto A igual a C, e para a evolução não necessariamente você tem essa organização silogística, né, que se A igual a B, B igual a C, portanto A igual a C. E ele é um dos defensores e ele que propôs que a vida surgia de matéria bruta. Então, o Aristóteles, ele é o proponente da biogênese, né, a teoria da geração espontânea, e essa teoria, ela propõe que as vidas surgem da matéria bruta, da matéria inanimada. Mas que é importante a atuação de um princípio vivo que vai gerar a vida naquela matéria bruta. Né? Eu vou dar alguns exemplos ainda. Então, por exemplo, o surgimento de larvas de inseto no lixo. Na perspectiva aristotélica, o lixo se transformava em larvas de inseto. Outro exemplo, surgimento de girinos nas lagoas. Na perspectiva da geração espontânea, a lama do lago se transforma em girinos. Para a gente é muito esquisito, né, essa perspectiva, porque a gente tem uma outra percepção a respeito da reprodução, da importância da reprodução e como que os organismos surgem. Só que na época do Aristóteles, ele observava que da lama apareciam girinos e que do lixo apareciam insetos. Então ele concluiu que é possível a partir do lixo que o lixo se transforme em inseto e é possível que a lama se transforme em girino. Tá? Então, assim, dentro daquela perspectiva, naquele momento histórico, isso fazia sentido. Para a gente não faz. E aí, claro, né, essa ideia da biogênese ela foi muito aceita durante a Idade Média, e aí tem até uma proposição do Helmont, né, que foi um religioso dessa época, que é possível produzir ratos a partir, né, se você juntar grãos num ambiente escuro e com uma camisa com suor, é possível que ratos surjam. Então, o princípio vivo estava presente no suor, porque veio de um corpo vivo, né? E aí, esse princípio vivo ativava, né, a camisa e os grãos de trigo, e a partir disso surgiam os ratos, né? Não que os ratos eram atraídos pelos grãos de trigo. Então, tinha essa receitinha do Helmont, como produzir ratos. E aí, claro, né, a partir do renascimento cultural, essas ideias esdrúxulas, né, que eram baseadas muito mais numa crença e não tanto numa sistematização, numa observação sistematizada, elas começaram a ser criticadas. O renascimento possibilitou um olhar mais crítico para essas explicações que careciam de razonabilidade, não é razonabilidade, né? Que fossem razoáveis o suficiente, né? E aí, com o iluminismo, e aí você tem o surgimento da ciência moderna, obviamente que a questão da experimentação ela se tornou um marco importante. Nós não podemos esquecer que antes do iluminismo, né, antes da iluminação, já houve a proposição da inserção da experimentação como uma parte importante da investigação científica,
pelo Francis Bacon, tá no finalzinho da Idade Média. Então você tem essa contribuição anterior, que é da Idade Média, por coincidência, mas só durante o período do Iluminismo é que isso acaba tornando assim amplia essa perspectiva mais de sistematização da produção de conhecimento. E aí, para essa questão da biogênese, tem 3 experimentos que são muito importantes para essa derrocada, né? Talvez vocês tenham estudado isso na escola. É muito comum o livro didático trazer, né, esse processo. Gente, só um minuto que a minha cachorra quer entrar. Vem, vem. Vem, bebê. Bom, desculpe. Um experimento importante, vocês vão perceber que existe aí um predomínio, né, no primeiro momento, de investigadores da Itália e aí depois da França. Mas é bastante compreensível pensando na questão histórica, né? A gente tem que pensar que o Renascimento ele tem um impacto extremamente grande na Itália, e é claro que isso vai ter um impacto na produção de conhecimento na época, e posteriormente, né, todo o movimento do Iluminismo tem contribuição de pensadores da França. Então dá para entender as origens, né, desses pensadores. E aí, claro, o Needham, ele é um ponto fora, mas na verdade o Needham ele era um apoiador da teoria da biogênese, né, que é um inglês. Então, basicamente, qual foi esse percurso, né, de superação da teoria da biogênese? O Francesco Redi, ele fez um experimento muito simples. Ele colocou pedaços de carne em tubos, né, e aí alguns tubos ele fechou com gás e outros ele deixou aberto. E aí o que ele constatou? Que à medida que a carne se decompunha, moscas eram atraídas, essas moscas botavam ovos na carne, desses ovos nasciam larvas, e aí o que ele constatou? Que só apareciam moscas adultas naqueles potes que estavam abertos, indicando que moscas surgiam de outras moscas. É muito estranho falar sobre isso, né, porque para a gente é tão óbvio que isso acontece, mas a ideia é que a carne em decomposição ela se transformava em moscas e não que ela era um agente atrativo, né? E aí, com esse experimento do Redi, basicamente toda a perspectiva de abiogênese para organismos visíveis a olho nu foi superada. Então, se pensava mais na perspectiva da biogênese, pensando na origem de organismos, que pelo menos aqueles que eram visíveis, né? Mamíferos, vertebrados em geral, insetos, etc. Só que para os micro-organismos, a ideia é que eles surgiam de forma espontânea, por geração espontânea. E aí, dois cientistas, né, do século XVIII fizeram um conjunto de experimentos muito similares, e aí eles obtiveram resultados diferentes, né? Então, o Needham, o que ele fez? Ele utilizou um caldo nutritivo, ferveu esse caldo, e aí não tampou, claro, e depois de alguns dias apareceram micro-organismos, né? E aí o Needham, ele disse que ele esterilizou o caldo ao fervê-lo, só que era importante deixar o tubo aberto para que o ar entrasse, porque era uma condição, né, nesse processo de abiogênese que houvesse a participação do ar. Ele não imaginava que o Needham, em momento algum, imaginou que o ar poderia conter micro-organismos e eles contaminavam, né, esse caldo. E aí o Spallanzani, o que ele fez? Ele ferveu o caldo e deixou o caldo tampado. E, obviamente, não apareceram micro-organismos, né, porque não houve recontaminação. O Needham, ele alegou que o Spallanzani havia destruído o princípio ativo ao ferver o caldo e também que ele não permitia a entrada de ar. E aí o Spallanzani, ele dizia que o Needham não tinha fervido o suficiente, portanto não tinha eliminado todos os micro-organismos, então voltava a aparecer porque ele não tinha matado todos. Entenderam? Mas assim, nenhum dos dois pensou que o ar poderia ser um fator de recontaminação. Então, tanto para o Spallanzani quanto para o Needham, a ideia estava no caldo, não que poderia vir de fora, diferente do que o Redi tinha visto lá com a questão dos insetos. E aí, 100 anos depois, né, o Louis Pasteur, que foi um
um cientista bastante importante, principalmente na área de microbiologia. Ele usou um caldo nutritivo, só que ele construiu tipo um mecanismo para permitir a entrada do ar, mas ao mesmo tempo evitar que houvesse recontaminação, né, do líquido. Então, o que ele fez? Ele colocou esse caldo nutritivo, um tubo balão, mas com um gargalo, tipo pescoço de cisne, que tem esse formato, e aí esse líquido permaneceu estéril por muito tempo. Porém, se houvesse uma retirada desse gargalo, pescoço de cisne, o líquido apresentava crescimento microbiano. O que ele mostrou com isso? Que a contaminação do líquido vinha do ar. E aí ele também compreendeu que o líquido que permitia a entrada do ar, mas que tinha esse gargalo e pescoço de cisne, ele permitia, quando o ar entrava, como as partículas tendem a ser mais densas, elas se acumulavam principalmente aqui nessa região da curva desse gargalo, né? Então o que acabava chegando aqui era um ar que não continha esses micro-organismos, em virtude desse formato, né, do gargalo. E aí, para vocês terem uma ideia, a partir desse experimento do Pasteur, a teoria da biogênese foi totalmente abolida. E isso, pessoal, nem religioso mais ferrenho vai dizer que micro-organismo surge de geração espontânea, tá? Então, essa perspectiva da biogênese, ela foi totalmente superada, inclusive para os leigos, tá? Então, essa ideia de que bactéria surge de forma, por geração espontânea, isso é uma questão que ninguém defende, tá? Nem pessoas que são extremamente dogmáticas e anticientíficas. Essa contribuição do Pasteur, ela foi tão importante e tão contundente que, para vocês terem uma ideia, as pesquisas sobre a origem da vida, elas pararam, porque é impossível você pensar na origem da vida na Terra sem pressupor que em algum momento teve uma origem abiótica. Porque a gente tem que pensar que a Terra ela tem vida a partir de um determinado momento da história. E o período anterior a esse é a existência de matérias, né, substâncias que não são vivas. Então você tem um contexto aí de origem da vida que é precedido por um cenário sem vida. Então tem uma forma abiótica de origem da vida, né, que é a questão da origem química da vida. E aí esse experimento Pasteur foi tão intenso, tão forte, que quem trabalhava com questões de pesquisa, né, relacionadas às origens da vida, cessou essa pesquisa, porque o Pasteur mostrou que não tinha como a vida surgir da matéria bruta, né? E é claro, né, os avanços, principalmente de conhecimento sobre bioquímica, eles foram ocorrendo, e aí no século XX foi possível proposições a respeito da origem da vida, que é o que a gente vai ver a partir de agora. Então, só para vocês terem uma ideia, pensando nas etapas, né, da diversidade da vida aqui na Terra, então, considerando que a Terra surgiu há mais ou menos 4,5 bilhões de anos, e que vai haver um resfriamento da Terra há mais ou menos 4 bilhões de anos, e somente a partir disso é possível uma condição mínima para que haja origem da vida. Então, a proposição é que as primeiras formas de vida tenham surgido há mais ou menos 3,7 bilhões de anos. E provavelmente eram formas procariontes, tá? Os fósseis mais antigos, e aí são de cianobactérias, né, portanto procariontes, eles datam de 3,5 bilhões de anos. Mas a proposta é que a vida surgiu antes de 3,5 bilhões de anos, tá? É que tem fósseis que indicam, né, a origem, que são os estromatólitos, né? Que se você já fizeram paleonto, provavelmente o Thiago deve ter falado com você sobre esses fósseis. Só que entre 3,5 bilhões de anos e 2,5 bilhões de anos, não existe evidências de oxigênio na atmosfera. Essas evidências vão passar a aparecer há mais ou menos 2,5 bilhões de anos. Então vejam, mais ou menos por cerca de 1 bilhão de anos, a vida na Terra não estava relacionada à presença do oxigênio na atmosfera, diferente do que acontece hoje. E aí esse período, né, no qual surge o oxigênio, e aí
também vai haver a origem dos eucariontes, é chamado de período pré-cambriano. Os fósseis mais antigos de eucariontes conhecidos, eles datam de mais ou menos 1,7 bilhões de anos. Os primeiros pluricelulares surgiram há mais ou menos 1 bilhão de anos. E aí vejam, desses pluricelulares até os animais, vai demorar quase 500 milhões de anos. Certo? E quando a gente pensa nas plantas que conquistaram a ambiente terrestre, isso vai ocorrer há mais ou menos 500 milhões de anos. Se a gente pensar na extinção dos dinossauros, isso é mais ou menos 70 milhões de anos. A origem do homem, a gente está pensando numa escala de 8 milhões de anos. Então vejam, né, da origem do homem até a primeira forma de vida, olha a distância absurda que tem. Né? Porque essa linha do tempo aqui, ela considera só a origem da Terra, tá? Ela não considera a origem do universo. Então, se a gente considerar a origem do universo, a existência do homem é menos que a ponta de uma agulha, né? Então, só para vocês terem uma ideia. Já considerando isso aqui, é só uma pequena superfície aqui, né? Da linha do tempo. Então, só para vocês terem uma ideia. Então, na aula de hoje, o que nós vamos focar é o que deve ter acontecido mais ou menos aqui, tá? Na questão da origem da vida dos procariontes, há mais ou menos 3,7 bilhões de anos. O cenário mais defendido pela ciência é que a vida tenha surgido a partir da evolução química de substâncias não vivas. Porém, a gente não pode esquecer que tem duas hipóteses alternativas, tá? Uma é que as formas de vida foram criadas por uma divindade, e aí cada religião tem sua explicação para essa criação, só que essa perspectiva ela não é científica, né? Então não é a que a gente vai abordar aqui na aula. E uma outra perspectiva é da panspermia cósmica, é que a vida tenha surgido fora da Terra, e aí, em virtude da chegada de meteoros aqui, meteoritos, formas de vida poderiam ter colonizado. Só que essa explicação aqui, apesar dela ter um certo embasamento científico, ela não vai resolver a questão de como os seres vivos podem ter surgido, certo? Então, na aula de hoje, a gente vai discutir basicamente essa hipótese aqui, que é a evolução química das substâncias não vivas, tá? Que é uma hipótese científica. E aí, qual seria o cenário? Então, vamos imaginar que o contexto, né, ambiental no qual a vida surgiu, há mais ou menos 3,7 bilhões de anos, era um contexto... desculpem, pessoal. As formas de vida atuais, elas dependem, né, elas existem porque existem um conjunto de moléculas, e boa parte dessas moléculas, elas são compostas por um desses 4 elementos aqui. Carbono, hidrogênio, oxigênio e nitrogênio. Daria para incluir, inclusive, enxofre aqui, tá? Mas, basicamente, boa parte do que nós somos, né, enquanto seres vivos, está relacionado à presença de carbono, hidrogênio, oxigênio e nitrogênio. Todos esses elementos químicos aqui, eles são os principais constituintes dos seres vivos, né? Porque eles constituem as biomoléculas, né? Então, a gente encontra esses 4 elementos, os polissacarídeos, lipídios, ácidos nucleicos, e atualmente eles existem em forma abundante, certo? E isso também ocorreu na época da Terra primitiva, tá? A gente vai ver isso com mais detalhes já já. E aí, uma diferença entre a substância na forma bruta e na forma orgânica, basicamente está relacionada à maneira que esses elementos estão organizados nas moléculas e de que maneira essas moléculas interagem entre si para a produção de um ser vivo. Então, é como se a gente tivesse um quebra-cabeça e cada um desses elementos químicos é uma peça, certo? E aí, dependendo do jeito que você monta, você tem um quebra-cabeça, dependendo do jeito que você monta, você não tem, certo? E aí, um cenário da atmosfera, que é o proposto por Oparin, que foi o proposto pelo Oparin e Haldane, e atualmente há algumas evidências que talvez a atmosfera tivesse outros componentes que não a amônia, né? E isso muda um pouquinho essa proposição, mas de qualquer maneira, esse cenário que o Oparin e Haldane propuseram, ele ainda
é bem aceito quando a gente vai discutir a questão da origem da vida. Então, na proposição do Parani e Haldane, a atmosfera primitiva ela era composta basicamente por metano, amônia, hidrogênio e água na forma de vapor e na forma líquida. Além disso, as temperaturas eram muito mais altas que as atuais. Não havia camada de ozônio, portanto, a radiação era extremamente alta. E, além disso, né, havia um predomínio de rochas do tipo magmáticas. Certo? Então, esse é um cenário que é o proposto pelo Paran e Haldane, de forma independente. Tá? O Paran era um cientista russo, o Haldane era um cientista inglês, e ambos, né, eles eram químicos, e ambos propuseram esse cenário de forma independente. Então, isso trouxe, de certa maneira, um reforço para essa hipótese da atmosfera primitiva e do ambiente primitivo, né, da origem da vida. E aí, segundo a proposição do Paran e do Haldane, esses gases, né, da atmosfera, sobre a ação de raios ultravioleta, descargas elétricas, né, poderia decompor e aí haveria a liberação de moléculas orgânicas simples. A partir do calor, seria possível que essas moléculas se congregassem em polímeros, né? E com a ação das chuvas, essas moléculas que estariam na atmosfera, elas poderiam cair até a crosta terrestre. E aí essas moléculas poderiam ser distribuídas, né, naqueles corpos de água. E aí, sobre a ação do calor, na verdade, pessoal, o calor ele intensificaria a ação das chuvas, e aí essas substâncias em meio líquido, né, porque aqui elas vão estar meio que dispersas, apesar que a nuvem ela está em estado líquido, tá, gente? Acreditem se quiser, mas uma nuvem é estado líquido da água. Só que as moléculas não estão muito juntas, então por isso que dá essa impressão que aquilo lá não é líquido, mas é gás. Porque, na verdade, o gás, né, o vapor de água, ele não é visível. A gente não consegue ver o vapor de água. A gente só consegue ver o vapor de água na hora que ele condensa, e aí ele já passa para o estado líquido, né? Mas o calor poderia possibilitar a evaporação da água, então poderia formar grandes aglomerados de água, e à medida que essas moléculas de água elas acumulassem, elas poderiam precipitar, e na precipitação levaria essas moléculas orgânicas simples que foram produzidas pela ação dos raios ultravioleta e das descargas elétricas. Essas moléculas orgânicas simples chegariam, né, nesses corpos de água, e sob a ação do calor nos corpos de água, como o meio é líquido, a possibilidade de encontro, né, de dois monômeros é maior, e aí o calor aumentaria a agitação das moléculas, encontro de moléculas, formação de polímeros. E aí, com a alteração do pH ao longo do tempo, em virtude principalmente, né, da liberação de enxofre pelas rochas magmáticas, seria possível a formação, né, de membranas de água que isolariam esses polímeros, e esse conjunto, né, de polímeros com essas membranas de água, o Paran e Haldane chamaram de coacervados. Pessoal, entenderam essas etapas? Porque esse é o primeiro processo, primeiro, digamos assim, a primeira questão que a gente precisa trazer evidências se seria possível que dentro de um contexto da atmosfera primitiva, a produção de molécula orgânica simples, posteriormente a produção de polímeros, né, a partir dessas moléculas orgânicas simples, e aí algum tipo de mecanismo que levaria o isolamento dessas moléculas e a produção de sistemas fechados que otimizaria, né, digamos assim, a função dessas moléculas orgânicas. Tudo bem até aí? Essa é só a primeira etapa, tá, gente? Eu vi que o Godinho já respondeu aqui. Se vocês quiserem abrir o microfone, tiver dúvida, pode ir perguntando, tá bom, pessoal? De vez em quando eu vou parar e perguntar aqui para vocês. Beleza. Só que aí a gente tem que pensar o seguinte: nós precisamos chegar a um procarionte, tá? Aquilo ali não é vida ainda. Aquilo ali é simplesmente um sistema fechado que contém polímeros orgânicos, certo? Não é um ser vivo. E aí o primeiro ser vivo, que a gente chama ele de LUCA,
que é da abreviação do último ancestral comum a todas as formas de vida. Então, a gente usa esse termo para fazer uma referência a esse primeiro procarionte, né, que surgiu. Ele é formado por uma membrana externa que, de alguma forma, isola, né, a informação dentro da informação de fora, mas permite que determinadas substâncias consigam entrar e outras sair. Além disso, essas moléculas aqui, elas se organizam na produção de metabolismo, tanto energético quanto estrutural, e essa informação ela é transmitida para a geração seguinte a partir de algum tipo de ácido nucleico. De um conservado para esse protobionte, gente, não sei se vocês conseguem perceber, é um Everest, tá? E aí é que começa a complicar um pouco. Tá, mas primeiramente, será que naquele cenário hipotético do Oparin-Haldane seria possível a formação de moléculas orgânicas simples? Aí o que o Miller fez sob a orientação do Urey? Ele inseriu um sistema, criou um sistema aqui, né? Num determinado ponto desse sistema, ele inseriu metano, hidrogênio, amônio e vapor de água, que é os gases da atmosfera, né? Durante 7 dias. E aí ele submeteu esses gases a descargas elétricas e radiação ultravioleta. E aí, à medida que as reações foram ocorrendo aqui, as moléculas mais pesadas foram produzidas, elas acabavam descendo, né, por causa da questão da densidade, e aí elas eram acumuladas num compartimento que aqui a gente vai chamar de oceano, né, aonde essas moléculas poderiam ser detectadas. E aí o Miller e o Urey submeteram por 7 dias, e aí eles analisaram a composição bioquímica desse oceano, né, onde ele recolhia as amostras. E aí, para surpresa, tanto do Oparin quanto do Haldane, eles encontraram aí moléculas orgânicas simples. Então, eles encontraram alguns nucleotídeos, ácidos graxos, aminoácidos, que são moléculas orgânicas simples. E aí, pessoal, uma coisa interessante, porque o Miller, o Urey, eles fizeram 53, tá? O que o Miller e o Urey fizeram? Eles iam recolhendo essas amostras e eles foram colocando em tubos e numerando. Só que eles não descartaram esses tubos. E aí, o que aconteceu nos anos de 2010? Um grupo de cientistas resolveu analisar os produtos, né, desses tubos, e eles encontraram outras moléculas orgânicas, ou seja, uma vez que essas moléculas orgânicas simples foram produzidas, o simples fato delas coexistirem num sistema fechado levou à produção de outras moléculas orgânicas que o Urey e o Miller não tinham detectado quando eles fizeram aqui o experimento. E isso num período, pessoal, de 50 anos. Agora, se a gente imaginar, quando a gente fala em Terra primitiva, a gente não está falando de um período de 50 anos. A gente está falando de um período de milhões de anos. É uma escala de milhões de anos. Então, se num período de 50 anos, aquele sistema fechado, que não estava sob nenhuma condição muito, né, nem de radiação, nem de calor intensivo, foi possível a produção de novas moléculas orgânicas, então pode ser que essas condições da atmosfera primitiva levariam, né, à origem, pelo menos, de moléculas orgânicas simples. O outro passo, que é a produção de polímeros, isso, pessoal, é muito simples. Eu acredito que muitos de vocês já tenham feito caramelo. Basicamente, o que você faz quando você faz caramelo é transformar uma molécula orgânica simples numa molécula orgânica complexa. Então, com a ação do calor, é muito simples transformar um conjunto de monômeros que coexistem no mesmo sistema em polímeros, certo? Então, aquelas primeiras etapas aqui, né? Então, até essa questão das produções de moléculas orgânicas complexas, isso está tudo certo. O problema é a formação dos coacervados e dos coacervados chegar a essa situação aqui, né? Da primeira protocélula. E aí a gente vai começar, então vejam que até aí a gente tem as evidências, tá?
Então, veja que tem a hipótese e aí tem experimento que comprova evidência. Então, esse processo aí de produção de moléculas orgânicas simples a partir de componentes da atmosfera primitiva e a produção posterior de polímeros orgânicos que existem nos seres vivos hoje, beleza. E aí a questão é a seguinte, de que forma, né, esses polímeros, eles poderiam se organizar em um sistema fechado? Uma maneira, né, porque o Paran e Haldane, eles fazem uma proposição de sopa nutritiva. Porém, se a gente pensar na extensão dos corpos de água, a quantidade de matéria orgânica que teria que ser produzida para tornar esses corpos de água sopas nutritivas teria que ser, assim, estratosférica. E não era o caso. Não era o caso, né? A produção não era tão alta assim. Então, um cenário é que ou essas moléculas poderiam se acumular não em grandes corpos de água, mas em pequenas poças, e aí seria possível a partir dessas pequenas poças, né, o surgimento do sistema fechado, mas uma alternativa seria que elas se aderissem a argilas e rochas. Então era possível que, em virtude, né, de propriedades, principalmente propriedades eletroquímicas, né, existentes naqueles componentes das rochas, que determinados polímeros eles poderiam se agrupar, certo? E aí era possível, de alguma forma, que essas moléculas ficassem mais ou menos isoladas. Que aí a gente pode pensar num sistema tipo coacervado. Mas não coacervado na perspectiva do Paran e Haldane, né? A gente pode pensar nas pequenas poças como sistemas isolados ou essas áreas de argila que permitiam, né, a aderência dessas moléculas orgânicas. O Paran e o Haldane, eles não conheciam genes, né? Então eles não tinham essa ideia da capacidade de transmissão para a geração seguinte. Porém, uma vez, né, em 53, que o DNA foi identificado como molécula de informação genética, e aí começou a se discutir, será que o primeiro ser vivo era formado de DNA? E aí, as hipóteses mais atuais indicam que provavelmente não. E aí, qual é o problema do DNA? O DNA é uma molécula de informação genética cuja função é só essa. Um DNA nada mais faz do que armazenar informação genética. Para que uma molécula que tem informação genética ela consiga se manter numa condição de terra primitiva, primeiro que, se a gente pensar numa molécula tipo DNA, é uma molécula muito mais complexa que uma molécula de RNA. Então, isso já é um ponto que conta contra o DNA. Então, é muito mais provável formar uma molécula de cadeia simples do que uma molécula de cadeia dupla. Segundo, os RNAs, eles apresentam funções biológicas e não simplesmente a informação genética, né? Então, o RNA é uma molécula mais simples de ser formada e, ao mesmo tempo que ele pode armazenar informação genética, ele pode atuar de alguma forma como um agente catalisador da própria síntese dessa molécula, além de também poder ter funções metabólicas. De fato, existem as ribozimas, né, que são enzimas de RNA, que atuam tanto na produção, né, de novas moléculas de RNA, quanto para ações catalíticas, né? E aí, a partir desse cenário, foi proposto que provavelmente a primeira molécula de informação genética que surgiu tinha sido o RNA e não o DNA. Estudos mais recentes têm indicado que, na verdade, deve ter surgido uma situação pré-RNA e aí depois houve evolução para um cenário com RNAs. Então, moléculas de informação genética mais simples do ponto de vista de estruturação química e capaz de realizar funções biológicas que não simplesmente mantêm informação genética. Certo? E aí, posteriormente, ao longo da evolução, surgiram moléculas com função exclusiva de armazenamento de informação, mas vejam que foi mantido o RNA, né? Então, o DNA, ele é uma molécula que detém informação genética, porém, né, a informação genética, para ela se tornar funcional, ela passa pela ação de intermediários funcionais, né, ácidos nucleicos funcionais, que são os RNAs, né? Ou o RNA ribossômico, ou o RNA mensageiro, ou o RNA de transferência, fora outros RNAs, tá? Estou falando só desses três, mas tem
inúmeros outros, né, que são funcionais. E aí, nessa perspectiva, esses genes livres na argila poderiam atuar com esses isolados das argilas, né, que tinham os peptídeos, e aí se formava, né, um coacervado capaz de produzir cópia de si mesmo. E aí a pergunta do fórum é, né, o que surgiu primeiro? O metabolismo, que seriam essas moléculas dos coacervados, ou a capacidade de replicação? Né, ou seja, os RNAs. Aí vocês podem, no fórum, vocês vão poder discutir para qualquer lado, né? A Aline, ela trouxe uma questão que poderia ter ocorrido mais ou menos simultânea, né? É a proposta que ela traz para a discussão no fórum, mas dá para vocês levarem a discussão tanto para a questão da origem primeiro do RNA, tanto quanto para a primeira origem, né, desses sistemas metabólicos mais ou menos isolados, certo? E aí vocês vão usar os argumentos que vocês acharem mais interessantes. Daí a gente vai ver o que vai acontecer. A Aline já deu a contribuição dela lá e foi bacana o que ela colocou lá. Certo? Uma outra proposta é dos anos 2000, tá? É que esses aminoácidos que surgiram, né, então aquela questão lá da possibilidade da formação a partir, né, de elementos da atmosfera primitiva, e aí moléculas orgânicas que vão chegar até a crosta, o Fox ele propõe um cenário que isso pode ter acontecido, mas que aí poderiam, nesses misturas secas de aminoácidos que eram encontradas não em corpos de água, mas direto nas rochas, poderiam formar ligações peptídicas que ele chamou de proteinoides. E esses proteinoides, uma vez que eles entrassem em contato com uma solução aquosa, eles poderiam formar uma microsfera, né, que seria aquela solução aquosa com esses proteonoides. E aí esses proteonoides poderiam crescer e se dividir, mas ainda não são seres vivos, mas já tem essa capacidade de aumentar de tamanho em virtude, né, do fluxo, né, de novos proteinoides para aquelas microsferas. E aí, quando a microsfera adquirir um tamanho muito grande, ela poderia se dividir em duas. Mas não por um processo regulado, por uma molécula de informação genética, né? E aí, o Fox conseguiu fazer isso em um laboratório, e ele disse que, e aí, a partir desse achado dele, é possível, né, a síntese de proteonoides, inclusive com esse comportamento de crescer e se dividir. A questão é que, será que naquele cenário da Terra atual, com altas temperaturas, alta radiação, né, uma certa estabilidade, se seria possível que ela se mantivesse. Mas, de qualquer forma, uma proposta é bem parecida com a do Parenhaldene, só que aí do Parenhaldene é totalmente meio líquido, né, e aí a do Fox propõe a origem nas rochas. Bom, pessoal, então, primeira coisa, né, então esse primeiro ser vivo, de alguma forma, ele precisaria ter a capacidade de metabolismo e a capacidade de se reproduzir. E aí a hipótese mais provável é que a composição genética desse primeiro organismo fosse RNA e não DNA, porque o RNA, além da informação genética, é capaz de exercer funções. Agora, em relação ao metabolismo, aí é uma outra questão. Os organismos atuais, eles têm basicamente dois tipos de metabolismo, o metabolismo energético e o metabolismo estrutural. O metabolismo energético está relacionado à produção de energia para que o organismo consiga manter a homeostase. E o mecanismo estrutural está relacionado à aquisição de matéria orgânica para a construção corporal. Então, é uma dimensão da constituição morfológica, né, da estrutura do organismo. Atualmente, o metabolismo estrutural ele ocorre a partir de dois mecanismos básicos. Ou pela autotrofia, ou seja, o organismo é capaz, a partir de moléculas inorgânicas, produzir moléculas orgânicas, que é o caso, por exemplo, do processo da fotossíntese e o processo da quimiossíntese. E tem aqueles organismos que são heterotróficos, ou seja, para eles conseguirem matéria orgânica, eles precisam se alimentar, eles precisam absorver matérias orgânicas prontas do ambiente. Certo? Além desse mecanismo, né, autotrofia e heterotrofia, também existe o mecanismo de metabolismo energético. Um é baseado, né, na ação de
elétrons provenientes de moléculas de oxigênio, que é o caso da respiração, e outro é baseado na produção de energia a partir de elétrons de outras origens, que é o quer dizer, na ausência do oxigênio, que é o caso da fermentação. E aí, pessoal, vocês acham que esse primeiro organismo, numa terra primitiva, que não tinha oxigênio livre, a gente viu lá que na linha do tempo o oxigênio vai surgir 1 bilhão de anos depois que a vida surgiu. Vocês acham que era mais provável que esse organismo fizesse respiração ou ele fizesse fermentação? O que vocês acham que é mais provável? Que ele era... Ah, gente, nossa, aeróbio ou anaeróbio? Qual que vocês acham que é mais provável? A situação A, o primeiro organismo era um aeróbio que fazia respiração, ou a segunda, anaeróbio e fermentação? Complicado, né, galera? Mas eu acho que eu vou chutar. Eu acho que fazia fermentação. Exato, não tinha oxigênio disponível, né? Então não tem nem como ele fazer respiração. Na verdade, Então, eu acho que o teor de oxigênio que tinha naquela época, segundo o livro, era 0,01%. Então, era ou seja, totalmente. Hoje é 20%, né? Sim. 21%. Então, só para você ter uma ideia da diferença. Assim, para fotossíntese depende da clorofila. E era um organismo simples até então. Certo, que aí seria... Mas um organismo, ele pode ser autotrófico sem ser por fotossíntese. Verdade. E a fotossíntese, na verdade, é um processo importante para o surgimento da respiração. Então, não dá para imaginar a origem de organismos aeróbios sem fotossíntese. Mas dá para imaginar uma origem de organismos autotróficos sem fotossíntese. Interessante. Eu vou mostrar depois o esqueminha, provavelmente, da sequência de metabolismo, né? Que vai ficar mais fácil. Mas acho que é o próximo slide. Ok. Né? Todo mundo entendeu, então, por que é anaeróbio? O pessoal não tinha oxigênio livre. O oxigênio livre em grande quantidade vai surgir depois que surge a fotossíntese. Mas a fotossíntese é um processo complexo demais para que tenha se originado junto com os primeiros organismos. Aí vocês podem me falar assim, então o primeiro organismo era heterotrófico? Então, um organismo heterotrófico ele depende de matéria orgânica disponível no ambiente. A questão é a seguinte: se havia muita matéria orgânica disponível no ambiente naquela época, a chance de um organismo heterotrófico ter surgido é maior. Só que todas as simulações indicam que a quantidade de matéria orgânica disponível não era tão grande assim. Certo? E como existem hoje mecanismos de autotrofia que não fotossíntese e que existem em bactérias, né? Que provavelmente deve ter se originado, a origem evolutiva delas é bem antiga, então é provável que as primeiras formas de vida elas fossem capazes de produzir matéria orgânica a partir de inorgânica, mas não por fotossíntese, por um outro mecanismo que é a quimiossíntese, certo? E aí, deixa eu mostrar que aqui é a hipótese autotrófica, né? E a hipótese heterotrófica. A hipótese mais aceita atualmente é a autotrófica, tá? Porque a chance de ter muita matéria orgânica disponível naquela época é muito baixa. Então é mais provável que os organismos fossem capazes de produzir a matéria orgânica a partir da matéria inorgânica. E aí, se a gente defende a hipótese heterotrófica ou autotrófica, a gente vai pensar numa sequência de eventos, né, de origem de metabolismo. Então, se eu defendo a hipótese heterotrófica, eu tenho que imaginar que a fonte principal de glicose seriam os coacervados. E que a produção de energia, não é nutrição não, tá? A produção de energia seria por fermentação. E aí o primeiro organismo seria um heterotrófico fermentador.
E aí, esse tipo de organismo, ele aumenta gás carbônico na atmosfera. Aumentando o gás carbônico na atmosfera, isso pode ter como resultado uma redução na disponibilidade de alimento, porque começa a ter muito C e muito O, e aí fica faltando os outros elementos. E aí, a partir dessa pressão seletiva, pode ter surgido o primeiro autotrófico anaeróbio, que aí ele seria nessa linha aqui, pessoal, olha que importante. Se a gente defende a hipótese heterotrófica, a gente tem que defender que o primeiro autotrófico ele fosse fotossintetizante, certo? Então, primeiro, duas questões aí que tornam essa hipótese menos provável. Primeiro, todas as evidências têm indicado que a disponibilidade de recurso orgânico na Terra não era tão alta. Então, um modo de metabolismo estrutural do tipo heterotrófico, ele não seria muito viável. Segundo, que a fotossíntese é um processo extremamente complexo de autotrofia, e aí é pouco provável que a autotrofia tenha surgido primeiro na forma de fotossíntese. Entenderam? Então, se eu defender a hipótese heterotrófica, eu tenho que defender essa linha, né, de ocorrências. E aí, claro, né? Então, assim, a gente tem que pensar. Aqui, no caso, defendendo a hipótese heterotrófica, a gente vai chegar aqui no fotossintetizante, uma vez que tem fotossíntese, aumenta o nível de oxigênio na atmosfera. O oxigênio, a gente sabe que ele é um gás tóxico em grande quantidade. Então, se há muita fotossíntese, há uma tendência, né, de ter muito oxigênio, e aí é provável que tenha havido morte em massa, então uma extinção em massa, desses micro-organismos, né, que não tem registro fóssil. Mas, por outro lado, também é possível ter a criação da camada de ozônio. A camada de ozônio evita a radiação, boa parte da radiação solar, e isso permitiria a conquista do ambiente terrestre. Aí, a partir da origem do oxigênio, é possível a evolução de um tipo de processo de produção de energia chamado respiração, e aí seria possível a origem dos aeróbios. Com isso também a constituição de uma membrana celular lipoproteica, e aí dos conservados procariontes. A gente pode pensar um caminho muito parecido com esse aqui, né? Só que aí pensando na questão não na questão da hipótese heterotrófica, mas da hipótese autotrófica. No caso da hipótese autotrófica, se a gente imaginar e propor que os organismos produzem matéria orgânica a partir de quimiossíntese e não de fotossíntese, então é provável que esse processo tenha surgido. É um processo menos complexo e torna o organismo mais ou menos independente do ambiente, porque ele consegue produzir a matéria orgânica que ele vai precisar. E existem, assim, N evidências de organismos atuais que fazem quimiossíntese, e estudos, né, de filogenia indicam que eles têm sua origem em tempos mais antigos, né, indicando que esse tipo de processo deve ter surgido bem no início da diversificação da vida. Certo? Então, se eu defendo a hipótese autotrófica, olha como que é o esquema, que é diferente daquele outro que a gente viu. Então, surge primeiro a quimiossíntese, aí a quimiossíntese vai estar relacionado, né, a processos de obtenção de energia por fermentação. Aí é possível, né, tendo organismos quimiosintetizantes, eles podem servir de fonte de matéria orgânica para heterotróficos. Então, primeiro surgem autotróficos quimiosintetizantes. A partir do surgimento deles é possível surgir heterotróficos, fermentadores, que podem utilizar a matéria orgânica produzida por esses autotróficos. Posteriormente, né, é possível, aumentando a complexidade, a origem da fotossíntese, com a fotossíntese, produção de oxigênio em escala, e aí é possível a evolução dos organismos respiradores ou aeróbios. Certo? E aí a gente consegue chegar naquela célula que eu falei que era o problema da hipótese do Panen-Haldane para o organismo atual. Certo? Então, o cenário mais atual propõe que a primeira forma de vida, ela era um autotrófico quimiosintetizante,
um anaeróbio, quer dizer, fazer fermentação para produção de energia, era unicelular, do ponto de vista de estrutura, e quarto, a replicação era feita a partir de RNA, certo? Entenderam, pessoal, essa questão da construção do primeiro organismo? Então a gente pode seguir para frente. Essa pergunta se era procarionte ou eucarionte é muito simples de responder. Para que haja evolução de eucarionte, é importante que haja uma quantidade muito grande de membranas. E provavelmente esse primeiro organismo ele não era muito rico em membranas. Então, obviamente que a primeira forma era uma forma unicelular procarionte. A partir, né, do surgimento desse procarionte, é possível que as membranas vão se tornando mais complexas e aí surgem os organismos eucariontes. Inclusive, essa complexidade de membrana ela pode se tornar tão complexa que a informação genética acaba ficando isolada dentro de uma estrutura dentro da célula, que a gente chama de núcleo, que nada mais é que, né, uma estrutura que é isolada por membrana. Também a gente consegue imaginar que dentro da célula há um processo, né, de aumento de membranas e aí surgimento de retículos, né, tanto endoplasmático rugoso quanto liso, além, claro, né, do isolamento da informação genética nessa região nuclear. E uma vez que a origem, né, dessas células eucariontes, é possível que algumas células procariontes possam ter sido fagocitadas, mas não digeridas, e elas poderiam ter entrado num processo de endossimbiose. E aí seria possível a origem de organelas, né, do tipo cloroplasto e do tipo mitocôndrias. Né? Então, a provável origem dos cloroplastos das mitocôndrias, que elas na verdade eram bactérias, né, seres procariontes, que acabaram sendo fagocitados por células eucariontes, só que ao invés de elas serem digeridas pelas células, foram domesticadas. E aí, ao longo da evolução, várias partes dessa célula que foi domesticada foram sendo perdidas, basicamente ficando só a questão da membrana dupla, né, que é a membrana desse micro-organismo, mais a membrana da fagocitose, o DNA, capacidade própria de replicação, né, e alguma escala de metabolismo no nível da organela, que todas essas características cloroplastos e mitocôndrios compartilham. Além disso, se a gente compara a informação genética contida nesse DNA, né, da mitocôndria no DNA do cloroplasto, ao invés desses DNAs quando a gente vai fazer a filogenia, eles participarem do mesmo clado que o organismo, que, por exemplo, se a gente pegar o DNA mitocondrial humano, ele não vai ficar no mesmo ramo de humano, ele vai ficar no ramo de bactérias. A mesma coisa acontecendo com o DNA de cloroplasto. O que isso indica? Que provavelmente esse DNA tem a sua origem em bactérias e não nos organismos pluricelulares nos quais eles são encontrados hoje. Certo? E aí um outro esquema, né? Então, se mostrando o procarionte ancestral, o surgimento das membranas, surge primeiro o eucarionte, a partir, né, desses eventos de endossimbiose, surgem as mitocôndrias e, posteriormente, os cloroplastos. Certo? E aí a gente tem uma ideia de como surgiu a vida. As outras etapas, né, que tem a ver com a questão do aumento da biodiversidade, a gente vai estudar isso nas aulas futuras, né? Principalmente nas aulas de evo-devo e de macroevolução, certo? Que a gente vai ter contato com essas discussões aí. Sobre a origem da vida, o que eu queria discutir com vocês era isso. Deu para entender esse cenário evolutivo, como que foi esse processo, quais são as especulações? Vocês têm alguma dúvida, querem fazer um comentário? Agora a palavra de vocês. Por mim tá tranquilo também. Ok. Eu acho que eu vou aproveitar e vou rever algumas aulas do seu canal, Galego, porque eu perguntei das perguntas
justamente por causa disso, porque às vezes eu fico um pouco insegura com a evolução. Princípios evolutivos eu tive bastante dificuldade. Mas, assim, pela aula em si eu consegui entender. Tá ok. Galera, A evolução é assim mesmo, tá, gente? A gente sai da aula sabendo, aí na hora que a gente vai fazer a reflexão depois, a gente fica em dúvida, aí depois a gente sabe de novo, tá? É comum para evolução isso. É exatamente isso. É sempre na hora de fazer exercício. Eu Você acho tem que. que fazer pensar. Uhum. Pode falar, Luiz. galera, disponibiliza pra gente o link do seu canal depois, lá no... Ah, tá. Isso eu consigo fazer agora. Aí só Você? mesmo do. Deixa eu só pegar aqui. E aí eu só acho que eu não vou conseguir fazer o upload da aula de hoje, mas eu faço amanhã. Porque, gente, muito. Tá Eu demorando não sei. bastante essa parte dos vídeos. A Vera tinha me falado, eu falei assim, gente, mas parece que estava normal. Aí eu fui tentar fazer da semana passada para agora. Deve ter mudado alguma coisa. Gente, eu não sei porque cargas d'água, eu tenho 3 canais no YouTube. Aí eu preciso ir no canal certo. Agora acho que eu fui. Eu não sei porque cargas d'água. Eu tinha um antigo, que é esse que eu uso desde 2006. Aí eu não sei porque cargas d'água apareceu um outro, acho que eu fui fazer algum upload de vídeo e eu não vi que eu estava na conta errada. E aí com um deles da UFTM eu tenho outro canal. Então, mas é esse que é o principal, tá? Que tem tudo. Tem algumas aulas. Pode mandar lá, tá, cara? Não tem problema não. E aí o vídeo da história da antiguidade eu passo para vocês. É bem curtinho, tá? Porque a aula deve ter durado menos de 1 hora, mas vocês podem assistir da meia hora para frente, porque a contribuição da Mesopotâmia e do Egito não faz diferença para a gente. O que faz diferença para a gente é a contribuição do Aristóteles. Ele que é digamos assim, o pensador-chave para a biologia é Aristóteles. Se vocês querem ler um filósofo grego, leiam Aristóteles. O Platão ele tem uma contribuição também, só que o Platão, na verdade, ele era contra método experimental. Ele achava que ele era inferior, método experimental era inferior. Porque ele achava que o mundo das ideias era mais importante, né? E aí, quando a gente pensa no método experimental, ele está fora do mundo das ideias, porque ele está dentro do mundo real. E como para o Platão era inferior, o fato de você fazer uma experimentação era inferior. Então, ele era avesso à filosofia natural, que era defendida pelo Aristóteles. Então ele tem esse ponto. Só que, por outro lado, Platão ele propõe essa questão da teorização, que para a evolução é importante, essa dimensão da teorização. Mais do que a prática, inclusive, mais do que a experimentação. Então tem essa... Talvez para a evolução, Platão ele possa trazer um pouco mais de entendimento, né? Mas como a biologia base é Aristóteles, então a evolução acabou sofrendo muita interferência do pensamento aristotélico. A biologia sofreu muito influência do pensamento aristotélico. Que não é ruim, tá, gente? Mas para a biologia evolutiva é ruim. Para a ciência em si não é ruim, porque o Aristóteles propõe método e pensamento científico. Então isso é importante. Só que a evolução, você tem que... o silogismo não é uma boa. A gente não consegue falar se A é igual a B, B igual a C, A igual a C na evolução. Porque você tem um monte de sinões, né? Nesse meio. Eu posso falar, por exemplo, DNA é um material nuclear. O RNA é material nuclear. Portanto, o DNA é igual a RNA? Não, eu não posso fazer isso. É mentira. Apesar dos dois serem material nuclear, DNA é de uma natureza e RNA é de outra. Então, o silogismo aristotélico não cabe. Mas é legal, é bacana conhecer Aristóteles, é bacana. Eu vou colocar entre as minhas leituras depois. Vale a pena. E leiam Darwin também, tá, gente? A origem das espécies, pelo menos a luta pela sobrevivência, tá? É importante demais que a gente conheça esse capítulo. Se não der para ler o livro inteiro, leiam a luta pela sobrevivência, que aí é onde ele traz as principais... a perspectiva dele de seleção natural está ali nesse capítulo, que é bacana.
Ler tudo é bom, né? Mas se não puder ler Luta pela Sobrevivência, que já é um passo. Será que a gente consegue encontrar ele para comprar, galera, em um preço acessível? Tem de graça. Eu posso colocar até lá no grupo, se vocês quiserem, o PDF dele, porque não tem direito autoral. Ah, tá. Então, Se for PDF, eu posso disponibilizar de graça. o problema todo é que eu tenho uma certa versão PDF. Eu leio porque não tem jeito. Mas sebo online você encontra barato, viu? É que assim, se você for comprar essas edições que tem em livraria, aí não é tão barato. Também não é tão caro, mas de livraria ele acaba sendo caro, mas em sebo ele não é muito caro, não. Olha, ele tá. Se for exatamente esse que tá aqui na Amazon, ele tá 69. Tá até barato. Mas tem até mais barato que isso, viu? Tem? Ah, não. Tem. Eu já vou comprar já. Vale muito a pena. Tem uma edição que é fantástica, que é de capa preta e tem uns negócios dourados. Acho que é essa que eu tô olhando. Linda. É linda Vou até essa. apresentar ela aqui para você ver se é essa capa mesmo. Essa é. A que eu tenho é uma outra. Que nem tá aqui comigo agora, mas. Bom, eu vou ter que